Bom, só apresentar o nosso pregador de hoje. Quantos aqui, não lembro se foi no começo do ano, que a Esther fez um grupo sobre a igreja sempre vem falando, sobre livros, comunicando para nós lermos mais os nossos livros proféticos, da nossa irmã querida Ellen White. E aí, no começo do ano, a Esther criou um grupo de leitura. Nós que participaram desse grupo de leitura. Muito bom. Que bom que você participou, na glória de Deus. E aí, nesse grupo de leitura, tinha uma pessoa que narrava um grande conflito. E essa pessoa está aqui conosco hoje. É o nosso irmão Paulo. Amém. Nosso irmão Paulo está aqui para abrir a palavra. Tenho certeza que é uma pessoa usada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem vai vir ao nosso encontro. Amém. Maranata. E nós iremos com Ele. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, pela primeira vez. É um prazer imenso e que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Quem gostou do grande conflito? Terminaram o estudo, não terminaram? Excelente, né? Que maravilha, que bênção. Esse é um dos livros extraordinários que nós temos em nossa igreja, através de Deus, foi dado para nós. E quero me apresentar, como já fui apresentado, mas sou da Central de Poá. Chamo Paulo Ricardo, minha esposa está ali, minha filha, meu filhinho aqui, meu filho já é da TV Novo Tempo, já veio preparado aqui. A irmã que nos trouxe aqui, ela está em casa, não está, irmã? Quem conhece a irmã Dulce? Aí está em casa, justamente com seu esposo, são daqui, hein? Foi batizado aqui, apresentou o filho aqui, que benção. Isso é uma benção. E eu estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Amém? Meus queridos, antes de iniciar a palavra, eu queria presentear alguém de vocês. Alguns de vocês viram os vídeos do grande conflito, em que a gente produziu na nossa igreja, na Central de Poá, e compartilhamos. Graças a Deus teve muitos alcances. E o nosso curta-metragem, que nós findamos o projeto ali, já está quase chegando em 20 mil acessos, ou seja, 20 mil pessoas alcançadas por esse projeto. E fora os irmãos que participaram, fora as pessoas que participaram conosco no decorrer da série, que foi extraordinária. Tivemos contato com as pessoas na rua, fomos para a rua, entrevistamos as pessoas para saber o que elas pensavam, o que elas achavam de cada assunto, de cada tema. E foi uma maravilha, porque nós também aprendemos com elas coisas simples. Então foi uma benção. Eu queria pedir para o irmão pôr aqui, se ele consegue pôr o YouTube. Você consegue? Então pesquisa aqui para mim, por favor. Paulo Fiel. Esse é o canal, Paulo Fiel, Fiel a Cristo. E eu quero presentear um de vocês hoje. Vou presentear. Mo, por favor, traga aqui, meu filho. Quem tem essa garrafinha térmica aqui? Alguém vai ter hoje essa garrafinha térmica. Só dar um. Não vou vender não, irmão. Para com isso. É um presente. Tem um medidor de temperatura. Uma garrafinha top, hein? Não é pouquinha coisa não. Então como que vai acontecer? A primeira pessoa que entrar no canal aqui e entrar no filme, a última decisão, e deixar o seu primeiro comentário, vai levar essa garrafinha agora. Vamos lá, tá valendo, pessoal? Tá valendo, pessoal. Só pesquisar aí,
Eu vou acompanhar aqui. Se eu não conseguir, o irmão abre ali e ele vê. Acho que é melhor ele acompanhar lá. Se puder entrar no filme, irmão, aí você põe nos comentários e põe nos mais recentes. O primeiro comentário que você pode botar assim, ó: Deus seja louvado. Vamos lá, pessoal, tá valendo. Valendo a garrafinha térmica. Você pode ordenar por mais recente lá, nos comentários. Ó, o primeiro nome que aparecer ali, hein? Márcio. Não, o primeiro não, é o primeiro lá de baixo, né? O primeiro da. Sobe um pouco, irmão. Sobe um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. 26 segundos ali atrás. Paula Reis foi a vencedora. Quem é a Paula Reis? E benção. Ela já estava de olho já. Irmão, Deus abençoe, tá? Obrigada, irmão. Obrigada. Um presentinho, eu poderia trazer mais, só que o caixa estava baixo, irmão. Mas vocês podem se inscrever, deixa aí, irmão. Se inscreva lá, apoie o nosso projeto. Deus abençoe a todos. E também tem outro projeto que nós iniciamos agora, lá na Central de Poá, que é o nosso podcast. Podcast Ponto de Encontro. A cada sábado um testemunho extraordinário. Então acompanhe. Se inscrevam aí, meus irmãos. Deus abençoe. Acompanhe também o podcast Ponto de Encontro. A cada sábado um testemunho. Muito bom, já contei o meu testemunho lá. E muitas pessoas com testemunhos extraordinários do agir e do poder de Deus. Depois a irmã, eu vou enviar o link para a irmã, quem ela conhecer, ela envia aqui. Os irmãos espalham o link aqui do podcast, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Antes, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido e maravilhoso Pai que está no céu, grandioso e poderoso é o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, a tua palavra será aberta. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Em nome e por amor de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Provérbios 22, 6. Esse é um verso bastante conhecido. Provérbios 22, 6. Irmãos, depois vocês assistam também esse filme. É um curta-metragem, na verdade. Tem ali quase 40 minutos. 30 e poucos minutos. 34 minutos, eu creio. Assistam. Que é muito bom. Apesar de ser amador, mas é um excelente trabalho. Provérbios 22, 6. Esse a gente sabe de cor. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, educa, corrija, instrua a criança no caminho em que deve andar. Meus queridos irmãos, as palavras que vocês ouvirão esta manhã pode mudar a sua vida e seu modo de pensar. Eu digo que eu não sou um pregador. Eu testemunho do amor de Deus. E é isso que eu irei fazer essa manhã, que tem tudo a ver com um grande conflito, tem tudo a ver com a família e tem tudo a ver com as crianças. Porque hoje é o dia das crianças, né? Além de ser o aniversário da escola sabatina, então hoje é um dia de festa, né? Por vários motivos, hoje é um dia de festa, além de ser um dia sagrado, santo e abençoado por Deus. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É bom ver crianças na casa do Senhor. Eu pergunto, qual o departamento que mais batiza em nossa igreja? Desbravadores. Que bênção. Igreja sem desbravadores, posso dizer que é uma igreja fraca. Igreja com desbravadores
É uma igreja forte. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Reino dos céus. Meus queridos irmãos, no ano de 2003, na cidade de Ananindeua, no Pará, eu estava sentado em frente à minha casa, e aí eu percebi uma movimentação na rua. Essa movimentação, eu nunca falei isso, mas um ponto interessante, era num lugar onde havia cerimônias de macumba. Era um lugar de terreiro de macumba, mas estava tendo um evento lá que não pertencia a esse movimento. E eu achei estranho, porque muita gente estava indo para lá. E os vizinhos, as pessoas na rua, e tinha um negócio lá, uma iluminação, e tinha balão, e tinha aquela coisa toda, e estava tendo fila para entrar. E eu sentado na porta da minha casa, não sabia o que estava acontecendo, apenas curioso. Um amigo meu se aproxima e fala: Ricardo, meu nome é Paulo Ricardo. Ricardo, tá tendo um negócio ali da hora, cara. Eu tinha 13 anos de idade. Tá tendo um negócio da hora ali, estão dando brinde, estão dando lanche lá, tá tendo as coisas para as crianças, tá tendo um negocinho da hora lá, vamos lá. Meu amigo de infância. Falei, é sério, mas vamos lá, cara. Eu fui lá com ele. Quando adentrei lá, eu estava interessado em ganhar o brinde. O brinde que era meu interesse de ir lá. Fui lá para receber o brinde, para lanchar, e continuei indo e participando. E todas as noites eu chegava e participava, e eu não tinha nem noção do que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Eu não prestava atenção em nada. Só ia com meus amigos, né? De bagunça, de brincadeira, só ia por ir, não prestava atenção em nada. Até que um dia, em uma das noites, entrou os meninos bonitos com aquele uniformezinho amarelo ali, ó. Entraram em fila indiana, com palavras de ordem e cadência, com disciplina, um portando uma bandeira na frente, e eles vieram adentrando o espaço, todos com aquele uniforme A bonito, da cor caqui, que na época o uniforme A era todo caqui, quem é dessa época lembra. Então, quando eu vi aquela molecada adentrando naquele espaço, naquele evento, com palavras de ordem, marchando, portando uma bandeira, eu tive um amor à primeira vista. Falei, que da hora, que legal, que maravilha, que esses meninos aí, soldados mirim, nunca vi criança soldado, muito bom, eu quero ser um. E lá foi apresentado o Clube de Desbravadores, clube chamado John Hancock, da igreja do Una, no distrito do Una, em Ananindeua, no Pará, na Associação Baixo Amazonas. Mas, meus queridos, ainda não tinha ideia que fazia parte da igreja. Nem passava pela minha cabeça que aqueles soldados mirins eram evangélicos. Sabe por quê? Porque eu era católico e tinha preconceito com evangélicos. A minha família é tradicional católica. Participava todos os domingos lá da primeira comunhão, na igreja católica, estudando a Bíblia com os meus instrutores. Era católico fervoroso, com 13 anos de idade, participava dos eventos da igreja, das cerimônias, das procissões, de tudo o que vocês sabem, dos dogmas da igreja católica, e eu mesmo tinha preconceito com os crentes, como se chamava na época, os crentes. Então a gente apelidava e xingava e aquela coisa toda, não gostava. Chamávamos de hereges.
E a primeira reunião do clube no qual eu me inscrevi sem saber que era evangélico foi na onde? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a primeira barreira começou ali. Primeira reunião na igreja das pessoas que eu não gostava. O grande conflito começou, meu querido. Como que eu ia entrar no lugar que eu não queria entrar? Mas aquele desejo de usar aquele uniforme era tão grande, meu amigo, meus irmãos, tão grande, tão grande. Não, mas como é que pode? Eu nunca sabia que tinha crente militar. Como é que crente vai usar marchar desse jeito? Lá no Pará tinha, porque lá surgiu a Igreja Assembleia de Deus, né? A Igreja Assembleia de Deus surgiu em Belém do Pará. Então a gente tem uma visão dos evangélicos com o modo de viver dos pentecostais da Igreja Assembleia de Deus. Então eu não gostava daquela coisa de gritaria, aquelas coisas, e eu achava que era parecido também. Mas enfim, a luta começou internamente dentro de mim. E agora? O que farei? E a minha mãe, meu pai, capaz de me dar-lhe uma surra. Meus queridos, eu fui. Pelo incentivar do Espírito Santo, eu adentrei lá. Fui apresentado na unidade, olha o nome da unidade, Unidade Tropa Jara. Jara significa tartaruga, uma tropa de tartaruga. Capitão Marcos Vinícius, conselheiro Erickson, me acolheram na unidade, já me apresentaram, já me colocaram, já me fizeram todo aquele negócio, aquela apresentação do clube, e eu me senti muito bem lá. Continuei a frequentar. E aí começou a luta ainda maior, porque tinha as reuniões no domingo, e tinha lá o encontro da primeira comunhão na Igreja Católica. E mesmo assim eu continuei ainda a ir no clube, sabe por quê? Porque a classe bíblica do clube também era aos domingos. Na época não era aos sábados, era na reunião de domingo. E ali eu comecei a estudar a Bíblia com os desbravadores. E a cada estudo, uma apunhalada no meu coração. Tem alguém que nos visita esta manhã, que não é da nossa igreja? A cada estudo, uma apunhalada em meu coração. Por quê? Porque o que eu sabia que era verdade estava se desmascarando como mentira. E a cada estudo, com o clube de desbravadores, eu aprendia que eu estava vivendo uma mentira. E quando chegou nos estudos dos 10 mandamentos, aquela decepção tão grande, porque eu amava aqueles mandamentos, guardar domingos e festas, e não falava nada sobre imagem de escultura. E a palavra de Deus, a própria Bíblia, que eu levava para a primeira comunhão, dizia ao contrário. E eu ficava, como é que pode? Lá no livro dele está assim, aqui na Bíblia deles também está assim. O oposto. Meus irmãos, eu tinha que tomar uma decisão com 13 anos de idade. É uma decisão difícil para um adolescente. Difícil demais, porque era eu contra a minha família e contra o que eu amava. Porque eu amava a Igreja Católica. E ainda amo as pessoas que estão lá. A decisão foi de me batizar na Igreja Adventista no dia 3 de maio de 2003. Sabe quem foi da minha casa? Ninguém. Sabe quem foi da minha família? Ninguém.
E por pouco eu não tomei uma surra. A minha avó, que era mais rígida no catolicismo, me xingava de todo nome, me apelidava. Mas eu fui. Com 13 anos de idade, me tornei um desbravador. Entrei na unidade Tropajara. Logo após me tornei capitão da unidade Tropajara. Comecei a participar dos projetos missionários. Comecei a levar a mensagem. Comecei a passar estudo bíblico para famílias adultas, eu com 13 anos de idade. Comecei a participar de projeto na rua, do mesmo projeto que me fez conhecer a verdade, evangelismo público, que é um dos meios que eu mais gosto na nossa igreja também. E comecei a ser um desbravador missionário. Que maravilha! Nessa época era muito forte o clube, irmãos, nessa área da missão. Os desbravadores eram missionários, eram ensinados a ser missionários. Isso foi uma bênção na minha vida. Passou-se o ano de 2003, 2004, 2005 e esse desbravador deixou tudo para trás para ser servo de Deus, estudante da palavra. Logo após a minha avó adentrou na primeira igreja evangélica que ela entrou na vida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ver eu cantar na igreja. Depois os meus pais começaram a ir para ver eu pregar, para ver eu cantar. E quando parecia que estava tudo indo bem, vamos abrir nossa Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12 e 14. Primeira Coríntios 10, 12 e 14. Diz assim, verso 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não. Verso 14: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Querido irmão, você que está em pé, cuidado para que não caia. Fuja da. Esses dois versos têm tudo a ver com os acontecimentos posteriores à minha vida como desbravador. Lá no Pará existe um outro tipo de, posso dizer paixão, mas a gente vai falar de idolatria. Existe uma paixão no Pará surreal pelo futebol. Existe uma paixão lá pelo futebol que é coisa que pouca gente já viu. Lá existe 2 times de futebol, quem entende de futebol vai saber do que eu estou falando, o Remo e o Paysandu. E esses 2 times no Pará, eles são idolatrados, de uma maneira que vocês não têm nem ideia. Tem um joguinho lá de 3ª divisão, é coisa de Copa do Mundo. A cidade para, aqueles fogos, aquelas coisas todas. E na minha casa, na minha vida não foi diferente. Eu fui doutrinado também a ser um torcedor fiel do Paysandu Esporte Clube. A minha mãe torcedora fiel do Paysandu Esporte Clube. E naquele ano de 2003, 2004, o Paysandu ele estava em uma fase que ele jamais havia chegado. Quem se liga em esporte, futebol, vai saber o que eu estou falando. Ele foi bicampeão brasileiro, foi campeão dos campeões, campeão da Copa Norte, foi o único time do Norte a representar o Pará, o Norte em si, na Libertadores da América. E foi um dos poucos times que ganhou
lá na La Bombonera do Boca Juniors e se tornou uma espécie de herói latino-americano. Enfim, não quero me adentrar nesse assunto de futebol. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu era torcedor do Paysandu, meu amigo. Eu estava vendo tudo isso e estava presenciando algo extraordinário do meu time. E eu vou fazer a pergunta: torcer para um time de futebol é pecado? Quem acha que é pecado? Futebol é pecado? Não. Assistir um jogo de Copa do Mundo, de final de Copa do Mundo, no sábado do Senhor é pecado? Meus queridos irmãos, eu estava na igreja, o jogo estava acontecendo lá fora, e eu ficava como? Tem gente que é torcedor fanático, né? E mesmo que quando não é fanático, quando é adventista, o cara fica ali. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Teve um jogo de Copa do Mundo recente aí, que teve um jogo no sábado, né? Eu só vi irmão lá agoniado lá. Meus irmãos, muito cuidado. O Paysandu estava vivendo o melhor momento da vida, da sua história, aliás, o melhor momento da sua história. E eu queria estar por dentro desse momento. E eu comecei a crescer o meu interesse pelo Paysandu e a diminuir o meu interesse nas coisas de Deus, nas coisas do clube, nas coisas que mais importavam. E esse interesse pelo Paysandu foi aumentando, e o desinteresse pelas coisas de Deus foi acontecendo em minha vida. E quando eu me vi, eu estava em meio a uma torcida organizada no estádio de futebol, cantando, idolatrando aquele time, levantando bandeira, tremulejando bandeira, soltando fogos e gritando palavras de ordem, como um torcedor fanático. E eu me afiliei a uma torcida chamada Terror Fiel Bicolor. Olha o nome da torcida. E aquele desbravador mirim que pregava a palavra, que estava levando a mensagem, que estava conduzindo pessoas para a casa de Deus, agora estava numa torcida chamada Terror. Irmãos, foi um processo que eu nem percebi. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é astuto. Satanás é traiçoeiro. E uma coisa que você acha que não tem nada a ver, ele pode destruir a tua vida todinha, te destruir por completo. Ai, irmão, não tem nada a ver. Ai, irmão, rapidinho. Ai, irmão, vou ali, não pode ir ali, mas rapidinho. Ah, é só hoje. Ah, depois eu peço perdão. Ah, não tem nada a ver. Irmão, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver pode acabar com a sua alma, te tirar do reino de Deus. E o pior de tudo, é fazer com que você não seja mais amigo daquele que deu a vida por você. Esse é o pior de tudo. E quando eu estava no meio da torcida organizada Terror Fiel Bicolor, eu já estava afastado dos caminhos de Deus, sem perceber a rasteira que Satanás me deu. Em um certo dia, voltando do estádio, chegando em casa, o grupo de desbravadores da minha idade chegou lá com semblante de medo, preocupação, pavor. E eu perguntei: o que está acontecendo? Parecia uma confusão. E aí o meu amigo, mesmo que me convidou para ir, que também se batizou, mesmo que me convidou para ir para o evangelismo público, que foi batizado também junto comigo, me abraçou e começou a lagrimar e falou: meu amigo, aconteceu uma coisa muito feia lá em casa. O que aconteceu? Eu totalmente trajado de torcida, calça, camisa, boné.
Ele falou: nós estávamos reunindo em um pequeno grupo com os desbravadores na casa da minha tia, que não é da igreja, mas estávamos reunindo lá, e de repente a minha tia, ela ficou possessa. O inimigo entrou dentro dela e começou a humilhar todo mundo, e começou a falar o pecado de todo mundo, e começou a falar o nome de pessoas, e começou a fazer tipo profecia: você vai sair tal dia, você vai sair tal mês da igreja, você vai sair tal ano, vocês todos estão em minhas mãos. E mais, o Paulo Ricardo está comigo nesse exato momento. Eu estava onde? Igual um palhaço lá na torcida, totalmente perdido. Irmão, quando ele me falou isso, eu percebi que eu estava totalmente nas garras do diabo. Ao invés de eu pedir forças para Deus, para me voltar, eu me rendi. Sabe por quê? Porque eu já não tinha mais fé. E sabe por quê? Porque eu gostava da torcida. Eu gostava de estar lá. Eu gostava da idolatria. Você que está em pé, cuidado para que não fuja da idolatria. Comecei a participar de briga, de confusão, de arrastões, de crimes que essas gangues ultrajadas fazem, porque isso não é torcida nenhuma. E eu que fiz parte, digo com toda certeza que isso são gangues uniformizadas, ultrajadas de torcidas, onde os seus líderes são pessoas más, que te influenciam a roubar, matar e destruir. Quem é que faz isso, meus irmãos? Satanás. O objetivo da torcida é esse. E é claro, são loucos também pelo time, senão não estariam lá. São fanáticos, são idólatras. E aquele desbravador mirim que pegava a palavra, que estava caminhando com Deus, que tinha transformado a sua vida, antes de conquistar a sua família para o reino de Deus, que já estava frequentando algumas reuniões da nossa igreja, ele sai e vira uma decepção para os seus pais. Meus irmãos, meus queridos irmãos, muito cuidado. Quando vier na sua cabeça esse pensamento de que não tem nada a ver, pode ter certeza que é um inimigo. Porque se um irmão falar que tem tudo a ver, e você começar a retrucar, você já está dando ouvido ao inimigo. Irmão, tem tudo a ver. Tudo a ver. E não se trata somente de futebol. Em várias áreas da nossa vida. Tanto assistir uma novela com porcaria, ou um filme que prega porcaria. Tanto ler um livro que não está de acordo com a palavra de Deus. Tanto andar com pessoas que só cometem erros e pecados, e você continua insistindo em andar com essa pessoa, e você diz: não tem nada a ver, eu não vou fazer o que ele faz. Meus irmãos, você vai ser influenciado rápido, meus irmãos. Você vai cair, você vai tomar uma rasteira. Primeira João, capítulo 1, verso 9. Primeira João 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos irmãos, talvez você esteja assim dentro da casa de Deus. Talvez você esteja aqui na casa de Deus e já se encontra-se como um idólatra e você nem percebeu.
já se encontra com um pecado acariciado e você insiste em cometer ele. Você já se encontra nas garras do diabo e ainda nem percebeu. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia de você confessar os seus pecados. Deus se faz presente. O Senhor está em seu santo templo. Agora é o momento de você abandonar esse pecado que você não consegue abandonar. Quantos meses você está o praticando? Quantos anos? Fuja. Fuja enquanto é tempo. Irmãos, passou o ano de 2005, eu me afastei no ano de 2006, passou-se o ano de 2006, 2007, 2008, praticando em minha vida tudo o que eu aprendi para não praticar. Coisas horríveis, coisas decepcionantes, coisas do qual eu não me orgulho nem um pouco, mas naquela época eu me orgulhava. E comecei a participar de várias confusões, e a minha vida foi viver em guerra. Guerras e muitos livramentos. Terminei o meu ensino fundamental, ia iniciar o meu ensino médio, e fui matriculado numa escola chamada Marechal Cordeiro de Farias, no centro de Belém. E eu já estava totalmente envolvido nas torcidas organizadas. Quando eu chego lá, nessa escola, trajado, porque eu só andava trajado de uniforme da torcida organizada, já me rodearam para querer me bater. Novato, aluno novo e ainda folgado com uma camisa de torcida organizada. E aí eu lembro benzinho que um rapaz me defendeu. E naquele momento que eles iam vir para cima de mim, irmãos, eu era tão louco da cabeça que eu falei, pode vir. Eu achava o peito de aço. Os adolescentes hoje se acham assim, né? Tem peito de aço, pode tudo, vai para cima de tudo. Aquela euforia toda, não aguento uma tapa. E eu me sentia assim. Tinha uns 15 moleques, da minha idade, entre 15, 16, 14 anos, 17 anos, que queriam me bater. Mais um me defendeu, que inclusive é meu amigo até hoje. E aí falou, ninguém vai tocar nele. E aí eu comecei a andar com ele. E aí, andando com ele, eu não vou citar o nome dele, mas andando com ele, ele foi me ensinando muitas coisas erradas. E a intenção dele em me defender, além de ter ido com a minha cara, era me escoltar para o batalhão dele. Qual era o batalhão dele? Era outra gangue. Uma gangue de escola já, que não tinha nada a ver com torcida organizada. E era uma escola que confrontava com outra escola, que confrontava com outra escola, e aquela coisa doida. Só que lá nessa escola ainda não existia nenhuma gangue. Ele tinha sido expulso de outra escola por causa de briga e veio parar na escola justamente que eu iniciei meu ensino médio. E aí eu e ele fundamos uma gangue naquela escola. Sabe por quê? Porque como ele já era conhecido, os rivais de outra escola, uma escola chamada Souza Franco, invadiu a escola atrás dele, quebraram tudo. Não conseguiram pegar ele, mas quebraram tudo lá na escola. E aí nós, alunos, movidos pelo diabo, por Satanás, fomos incentivados a montar a nossa gangue para proteger a nossa escola. Olha que ideologia idiota. E aí eu e esse meu amigo fundamos uma gangue intitulada PCC, Primeiro Comando do Cordeiro. Olha a coincidência. Não tem nada a ver com o PCC daqui, não. Primeiro Comando do Cordeiro. E aí nós reunimos ali 60 para mais daquela molecada.
e fomos invadir a escola. Em uma primeira briga daquela escola. Nesse dia, irmãos, eu vi coisas absurdas que nem na torcida organizada eu presenciei. Amigos meus caindo do meu lado, com pedradas na cabeça, paulada, tiro de rojão, aquela coisa toda, aquela maldade toda, aquela imundice toda. E um amigo meu, que estava à minha frente, toma-lhe uma pedrada no meio da testa. E ele cai nos meus braços. E eu consigo arrastar ele e a pedrada caindo em cima da gente. Meus irmãos, a gente dobrou numa rua chamada Barão do Triunfo. Quando a gente dobrou nessa rua chamada Barão do Triunfo, eu olho para o lado, uma igreja adventista. Eu olho para o outro lado, hospital adventista, livraria Céus. Eu olho mais à frente, Casa do Desbravador. Então eu estava na rua Barão do Triunfo, a rua da nossa igreja, onde tem a igreja do Marco Central de Belém. Irmãos, eu estava no meio de uma confusão demoníaca. E Deus me põe aonde? Em frente ao seu santo templo, em frente à sua santa casa, em frente à sua igreja, em frente ao seu hospital, para lembrar o que você está fazendo aí. Naquele momento, por alguns segundos, eu pensei várias coisas. Mas mesmo assim, a minha atenção foi tirada porque uma chuva de pedra estava caindo sobre a gente. E quando nós quando nós nos afastamos dele, nós conseguimos chegar perto de uma construção onde também tinha muita pedra e a gente se armou e começou aquele confronto de igual para igual. Irmãos, eu estava em frente à casa de Deus, praticando tudo o que eu aprendi a não praticar. Passou-se 2007, 2008 e quanto mais o ano passava, pior eu ficava. Quanto mais o ano passava, pior eu ficava. Por um simples nada a ver. Por um simples nada a ver. Vamos continuar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Irmão, chegou o ano de 2009. E no dia 30 de abril de 2009, nasceu a minha princesa. Levanta a mão, Jennifer. Jennifer Luana. Agora imagine. Um vagabundo esperando por um filho. Me perdoe pela palavra torpe. Mas era assim que eu era. E aí esse cara de má índole vai ser pai. E quem é pai aqui vai saber do que eu estou falando. Surge um sentimento em nosso coração que a gente nunca tinha sentido, que é o sentimento de pai. E aí esse sentimento de pai foi crescendo dentro de mim. E agora? O que eu vou oferecer para minha filhinha? O que eu vou dar para minha filhinha? Que vida que eu vou dar? Eu não tenho emprego, não tenho nada. Eu vivo na vida errada, eu ganho dinheiro com coisa errada. A palavra de Deus fala que até uma pessoa mal deseja o bem para o seu filho. Não é verdade? E era assim que eu estava mal. Mas agora eu seria pai de uma menina que eu amo. E aí veio aquele sentimento, eu preciso mudar. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar novamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus queridos, louvado seja Deus, porque filho é bênção. Filho é bênção. Quem diz o contrário disso é porque não conhece o que é bênção, não sabe o que é bênção.
Deus me abençoou. E aí eu retornei para a casa de Deus do jeito que eu estava, imundo, porque eu queria mudar por amor à minha filha. E aí, chegando no clube em 2010, me rebatizando novamente, eu já não tinha idade de desbravador. Eu já tinha 21 anos. Uma idade que a gente já não é mais desbravador, porque é de 10 a 15 anos. E aí, quando eu entrei no clube, o clube ali tinha uns 20 desbravadores ou mais. E quando eu entrei no clube, a liderança se mudou daquela cidade e foi para outra cidade. O clube ficou sem liderança. E sobrou para quem? Sobrou para mim, por livre e espontânea pressão. E como é que pode? Eu tinha acabado de praticar um monte de maldade, agora aquela responsabilidade sobre mim. Não tem outro, você vai ser o diretor do clube, cara. É você. Irmãos, foi a melhor experiência da minha vida. Liderar é muito melhor do que ser. O crescimento espiritual é extraordinário. E ali nós fizemos um trabalho no clube que fez duplicar a membresia do clube e que tornou um dos clubes padrão e um dos melhores da nossa região. E ali eu me tornei diretor do clube. Jovem com 21 anos de idade, com a cabeça ainda com muitas coisas acontecendo. 2010, 2011, 2012 foi um ano surreal, tanto na minha vida como na vida dos desbravadores. Até hoje eu recebo mensagens que me fazem chorar, desses meninos, que hoje são tudo grande agora. Mas, irmãos, eu entrei na igreja por quê? Eu senti uma vontade de mudança. Mas o meu amor maior não foi por Cristo. Foi por quem? O filho. Eis uma das piores idolatrias da nossa igreja: amar o filho mais do que amar a Deus. Eis uma das idolatrias piores que a gente pode cometer: amar os filhos mais do que amar a... Se Abraão amasse Isaac mais do que amasse a Deus, ele jamais levaria seu filho para o sacrifício. Se Deus intervisse e amasse Jesus mais do que ama você, o sacrifício jamais teria acontecido. Vamos abrir nossas Bíblias. João 16, 33. João 16, 33. Diz assim: e disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Meus queridos irmãos, eu era líder de desbravador, eu era diretor do clube, eu tinha minha família para sustentar, eu tinha minha família para criar, mas nesses 3 anos, me dedicando ao clube, à igreja e novamente às coisas de Deus, eu não tinha profissão, porque eu não tinha estudo, e eu vivia de pouco dinheiro que eu ganhava fazendo alguns bicos. E eu sabia onde ganhar dinheiro. E aí Satanás começou.
que você está fazendo aí, porque você está se sacrificando aí, ganhar dinheiro. Às vezes não tinha dinheiro para a gente tomar o nosso de jejum. Às vezes a gente comia só o arroz e um ovo, ou o arroz e uma mortadela. Mortadela de frango, hein? Mas aquela aflição, aquela agonia, e eu comecei a indagar a Deus: Senhor, por quê? Por que isso? Eu estou aqui, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou conduzindo essa molecada no teu caminho, eu estou me dedicando, eu estou fazendo o máximo de mim. Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não trabalho? Por que eu não consigo uma vida melhor para minha casa? E a gente começa a se achar no direito de interrogar a Deus, e de encostar Deus na parede, e pressionar Ele, e de exigir. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de fé, que era o que eu ainda não tinha pela minha imaturidade. Aí passa o ano de 2012, nosso tempo está passando rápido. Passa o ano de 2012, chega o ano de 2013. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23 diz assim: graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quem é você para indagar a Deus? Quem é você para questionar a Deus? Quem é você, pecador, para colocar Deus na parede e exigir algo? É graças à sua misericórdia nós não somos consumidos pela nossa ignorância e pelo meu despreparo emocional e pela minha falta de fé. 2013 eu caio novamente na armadilha de Satanás e me afasto dessa vez agora com mais responsabilidade, porque eu não era somente um desbravador, agora eu era um líder e eu tinha que ser exemplo para essa molecada. Irmãos, quando a gente se afasta do caminho de Deus, quantas legiões de demônio nos acompanham? Quantas legiões? 7. 7 legiões de demônio. Agora eu estava caindo pela segunda vez. 7 mais 7? 14. Isso não está na palavra. Mas digamos que são milhares de demônios em cada legião, pronto para te destruir. E eu estava saindo dos caminhos de Deus pela segunda vez. E me tornei pior ainda. Coisas que aconteceram que eu não gostaria de compartilhar. Mas no primeiro dia que eu decidi sair da presença de Deus, foi exatamente no dia 21/12 de 2012. Quem lembra dessa data aqui? Tinha uma profecia mundana nessa data. É uma profecia maia. Quem lembra dessa profecia? Que o mundo acabaria no dia 21/12 de 2012. E foi exatamente nesse dia que eu me afastei dos caminhos de Deus. Sabe por quê? Além de estar passando esse perrengue na minha casa, meu filho Tyler nasceu, levanta a mão, Tyler. Ele nasceu no dia 24 de novembro, um mês antes. Agora a preocupação por um já não era mais por um, era por... Irmãos, eu me joguei no pecado porque eu não tinha fé para aguentar firme com Deus a sua promessa. Você que está em pé, cuidado para que não fuja da idolatria.
Mas pela misericórdia de Deus, eu continuava em pé, mesmo vendo os meus amigos morrendo e desfalecendo, mesmo vendo toda a maldade, praticando todo tipo de porcaria desse mundo, Deus me livrava da morte. Eu recebi uma ligação do pastor, que era líder departamental na Associação Baixa Amazônia do Ministério Jovem. E ele havia trabalhado comigo na Missão Caleb em 2011, que foi uma missão extraordinária em que nós conseguimos alcançar 60 pessoas através do Espírito Santo para o reino de Deus. E ele me conhecia, e quando ele soube que eu estava novamente naquela vida, ele me ligou. E aí ele conversou ali vários minutos comigo e fez aquele apelo que estava me fazendo soluçar. Irmãos, eu estava em meio ao grande conflito, irmãos. Sabe por quê? Eu já não era mais um adolescente. Eu já estava me encaminhando para a fase adulta. A minha mente estava amadurecendo. E o grande conflito estava intenso. Em um certo dia, ao adentrar numa festa, os seguranças tentaram contra a minha vida. E a arma negou na minha cabeça. E quando eu olhei para o lado, ele estava assim, ó. Naquele momento veio tudo na minha cabeça. Veio o clube de desbravadores, veio a minha família, veio os meus filhos. Mas logo a ira retornou e eu fui para cima dele e aquela loucura começou. Irmãos, eu estava em meio a um conflito. Satanás querendo me destruir a qualquer custo. E Deus me livrando pela sua imensa misericórdia. Como é que pode? Que amor é esse? E eu recebi a ligação do pastor. E o pastor fez um apelo e disse: Paulo Ricardo, eu vou te batizar no Dia Mundial do Desbravador, dia 27 de abril. Na época era comemorado em abril o Dia Mundial do Desbravador. Eu vou te batizar no Dia Mundial do Desbravador. Ele falou: pastor, eu não estou preparado, eu não quero. E realmente eu não queria, eu não estava preparado. E ele foi insistindo, o pastor ousado, né? Ousado e usado, foi insistindo, falou: pastor, eu não quero. E chegou o dia, eu falei: eu não estou preparado, eu não quero. E muitas vezes acontece isso na nossa igreja. A pessoa não quer e aquele insistimento joga a pessoa dentro do tanque ali. Irmãos, eu fui batizado. Sabe por quê? Eu fui na igreja. Cheguei na igreja, na porta da igreja eu fui para o lado porque eu tinha vergonha de entrar. E ainda mais, os meus amigos do mundo estavam lá para ver o que iria acontecer. A minha família dessa vez estava lá, o meu pai e a minha mãe, que almejavam por uma mudança, porque agora a indiferença de religião não mais importava. O que importava era que eles sabiam qual era o melhor caminho. E eu fui lá para a salinha ao lado e fiquei chorando. E eu falei: não quero. Falei: Deus, eu não quero. Eu não estou preparado. E aí entrou o pastor da igreja local, pegou no meu ombro, eu olhei para ele. E eu tinha raiva desse pastor. E eu tinha ameaçado esse pastor. E eu não vou entrar nos detalhes por quê. Mas eu olhei para ele. Depois ele percebeu, saiu. E eu falei: não, eu vou me embora daqui, eu não quero. E antes de eu sair, eu senti outra mão no meu ombro, que era do pastor Daniel, o pastor que me ligou, Daniel Carvalho, que é um dos líderes hoje da Missão Pará Amapá MPA, da Associação MPA. Ele falou: Paulo, chegou a hora. Naquele momento eu não ouvi a voz do pastor Daniel Carvalho. A voz que eu estava ouvindo era de Deus. Meu filho, você está aqui. Para com isso, para com essa revolta, para com essa loucura. Você pertence aqui, ó, igreja, a casa do Senhor. Seu lugar é aqui, aqui é seu lugar. Para de loucura.
Irmãos, eu me encaminhei para o tanque batismal e fui batizado pela terceira vez. No dia 27 de abril de 2014. Todos os meus amigos fizeram uma fila para me abraçar dentro do tanque. A minha família, os meus pais, a minha tia, a minha avó. Dessa vez todo mundo estava almejando pela mudança. Naquele momento eu senti o Espírito de Deus, realmente, como eu nunca havia sentido. Desbravador, você que hoje está usando esse lenço, honra esse lenço. Pai, você que tem um filho no clube, apoie o seu filho. Irmãos, vocês que ainda têm sentimentos por coisas do mundo e que pode se transformar numa idolatria, abandone isso. Fuja disso. Em meio àquela fila estava ali o meu melhor amigo, chamado Tony Elson, o qual eu conhecia por Tony. O Tony era o meu melhor amigo naquele ano. Ele era minha dupla missionária. Junto nós passamos muito estudo bíblico e fizemos muitas visitas juntos. 2 jovens. E ele era tão próximo a mim que ele também estava afastado. E nesse dia ele entrou na igreja só para ir lá me abraçar. Meus queridos irmãos, quando ele me abraçou, eu falei assim: você vai ser o próximo. Você é meu melhor amigo. Eu estou aqui, não era para mim estar aqui. Deus me trouxe aqui. E Deus trouxe você também aqui. E ali eu dei um último abraço, porque ele era um dos últimos da fila. E a gente chorou junto. Eu só peço a paciência dos irmãos, que nós vamos estender só um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Segunda Timóteo 2, verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Quem foi que disse para você que você não vai sofrer com Cristo? Quem foi que enganou você? Quem foi que disse para você que a partir do momento que você se batiza, você não vai passar por aflição, não vai passar por dificuldade? Quem foi que enganou você? Quem foi que disse que você, ao entrar numa igreja e se tornar membro dessa igreja, você vai ter uma vida maravilhosa? Quem foi que te enganou? Isso não é verdade. Infelizmente, nesse mundo em que vivemos, você vai passar por muitas coisas ruins. Mesmo sendo um bom obreiro de Cristo, mesmo sendo um bom observador dos 10 mandamentos, mesmo estando com uma vida perfeita diante de Deus, você vai passar por situações horríveis. Eu tinha feito uma promessa para o meu amigo, que ele voltaria. Eu me batizei no dia 27 de abril. E quando foi no dia 27 de maio, um mês depois, eu recebi uma ligação. Dessa vez não era do pastor. E foi uma das piores ligações que eu recebi na vida. O meu amigo, o meu melhor amigo, acabava de tirar a sua própria vida. E aquele choque, porque eu havia feito uma promessa, e porque eu acreditava que ele voltaria,
foi por água abaixo. Porque o meu melhor amigo, esse é um momento de depressão, longe de Deus, e embriagado tirou a sua própria vida. E aí eu abri a minha mensagem no celular, porque não havia WhatsApp nessa época. Eu acho que havia, mas eu não tinha, eu não lembro. Mas eu creio que não havia. Eu abri a mensagem do meu celular, tinha uma mensagem lá. Eu não vejo mais isso em mim, se relacionando ao meu batismo. Ora por mim, em letra maiúscula. Eu estou me sentindo um lixo. Irmãos, não sei se você já perdeu alguém que ama. Aquele momento foi um momento de desespero. Foi um pesadelo. E ainda pior porque foi de uma forma trágica. E eu não estava preparado para esse baque. E eu fui lá, corri para lá, meu amigo estava lá pendurado. E eu só pude olhar para ele. Não podia mais abraçá-lo. E a sua mãe veio, me abraçou e começou a chorar em pranto. E eu, Senhor, por que isso? Meu Deus, por quê? Novamente, de novo, por quê? A pergunta, por quê? Eu me rebatizei, por que ele não voltou também? Por que o Senhor não permitiu? Por que permitiu que acontecesse isso? Por quê? Ah, meus irmãos, você pode passar por isso. Você pode perder um ente querido. Você pode perder o seu filhinho. Você pode perder a sua mãe. Você pode perder o seu pai. Você não está isento disso. Meu querido, você pode sofrer um grave acidente. Você pode se tornar um paraplégico, tetraplégico. Você pode ficar em estado vegetativo, porque Deus não prometeu que você não vai passar por isso nessa terra. Não te prometeu. Naquele momento eu estava perdendo a pessoa mais próxima da minha vida, porque eu nunca havia perdido ninguém. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Eu tentei suportar por alguns meses. Fui convidado por outro clube a liderar outro clube, não mais o que eu pertencia, para ajudar a erguer outro clube. Fui para lá. Mas, irmãos, eu confesso que todos os dias daquele ano de 2014 eu acordava chorando. Todos os dias eu acordava em prantos. E não tinha um dia que o sorriso do meu amigo vinha na minha mente. E pela quarta vez eu já saí da igreja, não porque eu queria, por desejo mundano, por idolatria ou por preocupações do que eu ia dar, pela vida financeira. Eu já saí porque eu estava revoltado contra Deus. E Satanás mais uma vez prevaleceu em minha vida e fez da minha dor virar heresias, que eu blasfemei contra Deus, que me fez desafiar a Deus, que me colocou como inimigo de Deus. E dessa vez eu abandonei a fé, não porque eu desejava viver no mundo, mas porque eu odiava o Deus que na minha visão não era um Deus de amor. E aí, para desafiar a divindade de Cristo,
Eu comecei a usar meus dons e talentos tudo para o oposto. E comecei a cantar funk. No clube eu tinha um talento de fazer brado de vitória, grito de guerra das unidades do clube. E eu usei esse talento para fazer composições de funk e rap. E comecei a me tornar um MC. E Satanás começou a me exaltar. Para a gente finalizar, Satanás começou a me exaltar e começou a me levar nas televisões locais. E comecei a participar nas rádios locais. E comecei a gravar músicas. E gravei um videoclipe em uma ilha chamada Mosqueiro, no Pará. E aí eu fui ficando bem conhecido. Meus irmãos, você percebe o grande conflito, como que ele é? Pode ser por uma idolatria, pode ser por uma dificuldade, pode ser por um luto. Satanás, ele vai fazer de tudo para te fazer destruir, para destruir a tua casa, para destruir a tua família, para destruir o seu negócio. E o principal, destruir o seu relacionamento com Deus. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, meus irmãos. Para de tolice. Ele cuidará de você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei quem que você perdeu, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe. Não alimente isso. Deus é mais. Deus é mais forte. Deus é mais poderoso. Deus vai te dar a vitória. Se coloque-se nos braços de Jesus. Deixe Jesus ser o primeiro. Deixe Jesus ser o único capaz de resolver todos os seus problemas. Essa força não vem de você. Esse sofrimento não vai acabar porque você quer acabar com ele, não. É Jesus que acaba com ele. É Jesus que te fortalece. É Jesus que te põe de pé. É Jesus que te purifica de toda injustiça. Não deixe que esse mundo te trague, os seus problemas te tragam. Meus irmãos, vários livramentos novamente. E aí eu fui convidado por uma produtora aqui de Itaquaquecetuba, porque eu já estava bem conhecido, gravei um último videoclipe. Essa produtora me chamou e eu vim gravar aqui em São Paulo. E é por isso que eu estou aqui hoje. Mas eu pergunto aos irmãos, é por isso realmente que eu estou aqui esta manhã? Deus havia mais um plano. Deus havia feito mais um plano. Se eu tivesse em Belém do Pará, eu jamais teria voltado para os caminhos de Deus, e eu tenho certeza disso. Eu recebo uma ligação, dessa vez não é do pastor, dessa vez não é para dar uma notícia que meu amigo faleceu. Eu recebo a ligação de um produtor daqui de São Paulo me fazendo uma proposta para vir para cá, para a gente ganhar dinheiro, que era tudo que eu mais queria, naquela ambição por dinheiro e naquela heresia que eu estava vivendo. Comecei a cantar nas favelas aqui da zona leste de São Paulo. Comecei a me envolver com o crime organizado, que já não era gangue de rua, nem gangue de colégio, mas que eram facções criminosas. E comecei a praticar muito mais maldade. Irmãos, eu nunca tirei a vida de ninguém, louvado seja Deus por isso. Mas eu já participei de muitas ideias, como eles chamam, e vi muita gente morrendo. E coisas horríveis eu presenciei nesse mundo. Mas em julho de 2019, eu estava em uma roda de funk,
no Itaim Paulista, em uma favela chamada Favela do Urso. E no meio dessa roda de funk eu vi a molecada ali de 13, de 14, de 15 anos, fazendo símbolo de facção criminosa, e eu cantando apologia ao crime. E quando eu vi essa molecada ali, dançando, cantando e fazendo símbolo, o que veio à minha cabeça? O que veio na minha cabeça? Desbravadores, uniformizados, e aquela espécie de visão foi me deixando confuso. O que tu quer de mim? Novamente você aqui, me deixa em paz. E aí eu continuava cantando aquelas porcarias, e eu ia dando passo para trás, e aquela molecada ali, ó, para mim eram todos desbravadores. Irmãos, eu peguei a minha moto e saí dali. Me chamaram a atenção, mesmo assim eu não liguei. Ah, você vai embora. Peguei a minha moto, saí toda a velocidade pela Marechal Tito. Quando chega na curva que entra para Poá, que eu morava em Suzano, em frente ao supermercado Semar, um carro me fecha. Eu bati na lateral desse carro e saí rolando. Caí olhando para aquele céu estrelado, imóvel. Irmãos, eu confesso que naquele momento da queda eu queria morrer. Porque quem nadou em água limpa sabe quando está na lama. E eu estava na lama do pecado, na lama da imundície. Naquele momento eu desejei a morte, mas a morte fugiu de mim. Eu fiquei olhando para o céu estrelado, as pessoas lá em volta de mim. A ambulância chegou, me levou para o hospital de Itaquá. Fugi do hospital de Itaquá, sem atendimento, puxando a perna. Chego em minha casa, totalmente ensanguentado, não havia quebrado nada do meu corpo, mas estava cheio de escoriação pelo corpo. Quando eu cheguei em minha casa, minha família estava se preparando para ir para Belém do Pará. E aí, uma das piores lembranças que eu tenho é de ver o meu filhinho pela janela daquele carro dizendo: tchau, papai. Meus irmãos, eles foram e me abandonaram, porque não aguentavam a vida que eu estava vivendo. E agora vem o pior sentimento que o ser humano pode sentir, muito mais do que o luto, que é o sentimento do abandono. Sabe por que eu digo isso? Quando Jesus esteve na cruz do Calvário, o que ele disse? No momento de dor e agonia, o que ele disse? Meu Deus, por que me abandonas? Ele suportou tudo. Ele suportou tudo. A dor física, as humilhações, os escárnios, tudo. Mas quando ele não sentiu a presença de Deus, e nós sabemos que Deus não abandonou Jesus, porque foi o pecado da humanidade que afastou Deus de Jesus. Mas ele se sentiu abandonado, e quando ele se sente abandonado, ele vem e se desespera, porque ele nunca tinha ficado distante de Jesus, de Deus. E eu posso dizer que esse é o pior sentimento que um homem pode sentir: o abandono. Meus irmãos, eu estava asanguentado, eu já não tinha mais objetivo de vida. Para a gente encerrar, eu não queria mais viver.
em meio ao grande conflito, em meio à confusão familiar, em meio às loucuras que se passavam na minha cabeça, em meio a todos os acontecimentos que passou em minha vida, novamente o meu amigo vem à minha mente. Ele tirou a sua vida, ele foi forte. E olha o que Satanás implantou na minha cabeça: você também é forte. Acaba com esse sofrimento, acaba com a tua vida. Irmãos, o mesmo nó que eu aprendi no clube de desbravadores, o nó de forca, foi o que eu pendurei no meu quarto. E decidi: hoje vai ser o meu último dia. E ninguém vai me impedir, porque não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho. Comprei uma garrafa de uísque. Comecei a tomar essa garrafa de uísque. E já tinha botado em minha cabeça que quando essa garrafa secar, eu vou morrer, eu vou descansar e eu vou acabar com o meu sofrimento. E aí eu botei aquelas porcarias de funk para tocar. E as músicas foram tocando, uma após outra, e eu secando a garrafa. As músicas tocando, uma após outra, e eu secando a garrafa. Uma após outra, e eu secando a garrafa. E quando já estava prestes a acabar, e eu consumar o ato da fatalidade, do desespero, e o ato que Satanás me incentivava a fazer, no meio daquelas porcaria toda, toca um louvor. E a música na interpretação de Gabriel Guedes me leva para casa. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não. E a música ia tocando: como que pode me amar sabendo quem eu sou? Como que pode me amar sabendo o que eu faço? E eu falava: não, me deixa em paz. De novo: não, me deixe em paz, eu não te quero. E blasfemava contra Deus, e a música continuava: como que pode me amar sabendo quem eu sou? E a música continuava, e eu desesperado, pronto para fazer a minha vida cessar. Irmãos, Deus se manifestou mais uma vez. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele jamais desiste de você, porque Ele jamais vai te abandonar, porque Ele nunca vai deixar de te amar. E por mais que você experimente todo tipo de pecado e que blasfeme o nome de Deus, Ele nunca vai deixar de te amar. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que te guarda, mesmo você não merecendo. Meu querido, isso é amor incondicional, isso é amor inefável, e amor que eu não consigo explicar aqui nessa manhã. E mesmo que eu tente até explicar até o fim da tarde, eu não vou explicar. Teólogo nenhum desse mundo consegue explicar, pastor nenhum consegue explicar, ninguém consegue explicar o tamanho do amor de Cristo por você. É um amor imensurável. Ele te ama. Naquele momento eu caí de joelhos chorando feito uma criança. E aqueles demônios que falavam na minha cabeça, eu não ouvia mais. E eu senti uma brisa leve e suave. E eu senti a presença de Deus. Eu não vi Deus, mas eu senti que Ele estava ali. E daquele jeito imundo como eu estava, Ele me alcançou novamente. Eu não merecia. Eu não mereço. Nenhum de vocês merece. É graça. É um dom imerecido. Mas Ele te ama. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é graça. Isso é amor. Isso é Deus. Isso é Jesus.